Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Manhattan, no coração do distrito financeiro, erguia-se um edifício de vidro e aço, símbolo de poder e da elite. Nesse lugar reluzente e frio, cada funcionário tinha seu lugar, e todos os status eram respeitados, ou assim parecia. Entre todos esses executivos de terno e assistentes apressados estava David Johnson, o concierge do prédio. David não era um zelador comum. Era meticulosamente limpo, sempre pontual e possuía uma calma quase sobrenatural. No entanto, por causa de sua pele escura e uniforme modesto, alguns funcionários e até mesmo a gerência o menosprezavam. Piadas, risinhos e comentários sutis sobre seu sotaque ou jeito discreto eram uma ocorrência diária. Alguns gerentes chegaram ao ponto de lhe dar ordens absurdas, como limpar escritórios no meio de uma reunião ou carregar seus cafés, apenas para zombar de sua submissão. Mas por trás daquele sorriso educado, escondia-se um homem com um passado surpreendente. Ex-empresário de sucesso, David havia vendido diversas empresas e investido discretamente em firmas de Manhattan. Ninguém no prédio conhecia sua verdadeira face, a de um estrategista formidável, capaz de mudar o destino de uma empresa com uma única jogada. Naquela manhã de segunda-feira, David percorreu novamente os mesmos corredores que conhecia de cor. Os gerentes o ignoraram ou zombaram dele. O CEO, Richard Whitman, um homem arrogante e autoconfiante, estava no saguão principal, cercado por sua comitiva, e lançou a David um olhar de desprezo. Certifique-se de que tudo esteja impecavelmente limpo antes da minha reunião, concierge. David assentiu com a cabeça, o rosto impassível. Por dentro, porém, um pensamento lhe ocorreu. Eles riem de mim hoje, mas amanhã não serei eu quem estará rindo. Aquela frase silenciosa, porém poderosa, marcou o início de uma mudança iminente. Cada gesto, cada sorriso educado de David era calculado. Cada decisão futura reescreveria a ordem estabelecida. O prédio, palco de zombaria e preconceito, logo se tornaria o campo de batalha para uma vingança silenciosa e magistral. As manhãs de segunda-feira no prédio em Manhattan tinham uma rotina quase ritualística. Os elevadores zumbiam, ternos impecáveis deslizavam pelos pisos reluzentes e o aroma de café fresco preenchia os escritórios. Mas em meio a essa aparente perfeição, estava David Johnson, empurrando seu carrinho de limpeza com uma calma estudada. Cada passo ecoava no mármore como um lembrete silencioso. Ele estava ali, mas ninguém o via, ou assim pensavam. Richard Whitman, o CEO, já havia chegado. Sua presença imponente dominava o saguão principal, acompanhado por sua comitiva de executivos e assistentes. Seus olhos percorreram o saguão até pararem em David. Um sorriso de desprezo surgiu em seus lábios. Certifique-se de que este salão esteja impecavelmente limpo antes da minha reunião, Johnson. E não cometa nenhum erro desta vez. Os assistentes cochichavam por trás das mãos. Olha só para ele, está empurrando o carrinho como uma criança. Ele parece quase feliz por estar aqui. David assentiu com a cabeça, seu sorriso educado mascarando perfeitamente a irritação interior. Cada palavra de desprezo, cada risada abafada que ouvia ressoava como um eco em sua memória. Ele se lembrava de provocações passadas, olhares arrogantes, momentos em que fora menosprezado sem motivo. Mas ao contrário do que Richard pensava, David não era ingênuo. Ele observava, ele escutava, ele se lembrava. Em sua vida anterior, David havia administrado uma empresa de tecnologia e vendido com sucesso vários negócios. Ninguém ali sabia disso. Ninguém imaginava que ele pudesse, num instante, inverter os papéis e se tornar quem tomava as decisões, nem mesmo Richard Whitman. Enquanto ele passava o aspirador no corredor principal, um jovem executivo arrogante tentou provocá-lo. Ei, Johnson, você pretende limpar a cidade inteira ou apenas nossos escritórios? David olhou para ele, imóvel por um instante, e então respondeu calmamente, quase como uma previsão. Eu limpo o que você considera insignificante. Mas um dia você verá que nunca é insignificante. O jovem caiu na gargalhada, pensando que era apenas uma brincadeira. Mas aquele sorriso, aquela calma, aquela contenção. Era o início de uma tempestade silenciosa que mudaria o mundo deles. À sombra do escárnio, David sabia que o poder nem sempre se resumia ao que era exibido. E esperou como um estrategista diante de um tabuleiro de xadrez, o momento preciso para mover a peça que derrubaria o arrogante rei do prédio. As semanas seguintes se desenrolaram como um balé meticulosamente coreografado. Todas as manhãs, David empurrava seu carrinho, varrendo os corredores e limpando as superfícies com uma precisão quase obsessiva.
Mas o que ninguém via era a parte invisível de sua vida. Por trás do uniforme, ele arquitetava um plano capaz de abalar todo o prédio até seus alicerces. David havia adquirido discretamente ações da empresa de Richard Whitman por meio de investimentos astutos e discretos. Ele havia estudado as finanças, identificado as fraquezas da administração e até analisado as preferências e os vieses do conselho. Cada provocação, cada risada dirigida a ele, cada ordem ridícula que lhe davam, tudo havia sido memorizado, como peças de um quebra-cabeça para um jogo de estratégia. Numa quinta-feira, durante uma recepção no prédio para celebrar um contrato importante, Richard exibiu sua arrogância habitual. Humilhou publicamente um jovem estagiário negro, ridicularizando-o por um simples descuido. Os convidados riram, alguns nervosamente, outros para se sentirem superiores. David, que passava por ali com seu carrinho de limpeza, observou a cena com uma calma quase glacial. Após a recepção, ele discretamente convidou vários investidores importantes para uma sala de conferência sob o pretexto de mostrar-lhes os dados financeiros da empresa. Lá dentro, apresentou um dossiê completo: desempenho do projeto, deficiências de gestão, erros estratégicos de Richard, tudo estava lá, detalhado com precisão. Vejam bem, senhoras e senhores, disse David com voz calma, porém firme, não se trata apenas de números ou contratos. A atual gestão está tomando decisões impulsivas que colocam a empresa em risco. É hora de reavaliar a gestão. Os investidores, surpresos com a clareza e inteligência de David, trocaram olhares intrigados. Ninguém havia previsto que o simples zelador pudesse entender a estrutura da empresa melhor do que o próprio CEO. Alguns anotaram, outros assentiram em silêncio. Enquanto isso, no saguão, Richard continuava a ignorar David, convencido de que ele era apenas um funcionário temporário. Ele ainda ria de antigas provocações, sem perceber que acabará de desencadear o início de sua própria ruína. David saiu da sala, seu sorriso calmo mascarando perfeitamente a tempestade que se aproximava. Ele sabia que, quando chegasse a hora, usaria a situação a seu favor. O jogo havia começado e, desta vez, ele não seria o alvo das piadas, mas sim aquele que decidiria o destino de todos. Alguns dias depois, Richard Whitman chegou ao escritório com sua arrogância habitual, pensando que tudo continuaria igual. Ele não fazia ideia de que seu mundo estava desmoronando. Em sua mente, o zelador ainda era apenas um funcionário insignificante, um rosto que ele podia ignorar e ridicularizar à vontade. Mas naquela segunda-feira, Richard recebeu um telefonema do conselho administrativo. As vozes do outro lado da linha eram calmas, mas o tom carregava um peso invisível, uma gravidade que ele nunca havia ouvido antes. Richard, analisamos a situação financeira e a gestão da empresa. Chegou a hora de discutirmos mudanças significativas. Richard, esperando uma reorganização menor, dirigiu-se à sala de reuniões, sem imaginar a surpresa que o aguardava. Ao entrar, foi surpreendido pela presença inesperada de vários investidores importantes que mal conhecia. E lá, na cabeceira da mesa, estava David Johnson, o zelador que ele havia ignorado e humilhado durante anos. Você é o concierge, gaguejou Richard, sem conseguir esconder seu espanto. Sim, Richard, respondeu David calmamente, com seus penetrantes olhos escuros fixos no CEO. E hoje sou eu quem liderará a empresa. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Os executivos que antes haviam rido das zombarias de David trocaram olhares incrédulos e nervosos. Os investidores confirmaram a votação. Richard estava destituído do cargo e David assumiria o controle, legal e irrevogavelmente. Richard tentou contestar a decisão, mas todos os seus argumentos foram em vão. Os documentos estavam em ordem, as ações de David validadas pelos advogados e aprovadas pelo conselho. A zombaria se voltou contra ele da maneira mais humilhante possível. David, com sua calma implacável, prosseguiu. Você riu de mim. Pensou que eu não via suas pequenas humilhações, seus preconceitos e seus erros. Mas debaixo daquele carrinho de limpeza havia alguém capaz de compreender e liderar melhor do que qualquer outra pessoa aqui. Richard paralisou, sentindo o chão ceder sob seus pés. O homem que ele sempre desprezara acabará de superá-lo da maneira mais espetacular. E naquele silêncio tenso, David soube que a verdadeira mudança estava apenas começando. Os dias que se seguiram à queda de Richard Whitman foram silenciosamente explosivos. No prédio em Manhattan, o boato se espalhou como fogo em palha seca. O porteiro havia se tornado o chefe. Aqueles que antes riam, zombavam e humilhavam David agora sentiam o peso de sua arrogância. Os corredores antes repletos de vaias, agora se enchiam de um murmúrio respeitoso, misturado ao temor da próxima humilhação.
David não cedeu à vingança imediata. Ele sabia que o verdadeiro poder residia não na raiva, mas na justiça e na estratégia. Começou reorganizando a empresa. Gerentes competentes, porém negligenciados, foram promovidos. Funcionários talentosos, antes ignorados ou ridicularizados, receberam responsabilidades e oportunidades sem precedentes. Aqueles que haviam sido cruéis foram confrontados com seus próprios erros de forma sutil, porém implacável. Seus projetos fracassaram. Suas decisões foram questionadas e cada gesto arrogante passou a ter uma consequência direta. Richard Whitman, humilhado publicamente, mas sem poder legal, foi relegado a um papel simbólico para preservar sua imagem, mas sua reputação já estava destruída. Investidores e funcionários logo perceberam que David não era apenas um homem de poder, mas um líder visionário. David, um observador sereno, notava cada mudança, cada novo sorriso dos funcionários, cada olhar de respeito que finalmente recebia. Ele nunca buscará vingança gratuita, apenas queria demonstrar que inteligência, paciência e competência sempre triunfavam sobre o escárnio e o preconceito. Certa manhã, enquanto atravessava o corredor que outrora limpara, um jovem funcionário ousou aproximar-se dele e dizer: "Obrigado, Sr. Johnson, por tudo que o senhor fez." David sorriu, mas não era o sorriso de um homem triunfante. Era o sorriso de um estrategista que sabia que o verdadeiro respeito se conquista com o tempo e por meio de ações, não de palavras. O salão, outrora um lugar de escárnio, tornará-se um símbolo de justiça silenciosa. David provara a todos que subestimar alguém podia ser um erro catastrófico e que cada riso cruel poderia um dia se transformar numa aula magistral. E assim o porteiro que fora ridicularizado tornou-se aquele que todos respeitavam, não por medo mas por admiração. Todo prédio aprenderá da maneira mais difícil que poder e inteligência podiam estar escondidos por trás dos uniformes mais modestos.